Saudações, alma bendita. Que a paz de Jesus e as bênçãos do alto envolvam o teu coração neste instante sagrado. Existe um número escondido no dia do seu nascimento. Um código invisível que explica por que você repete os mesmos erros, atrai as mesmas pessoas, tropeça nas mesmas pedras. Não é acaso. Nunca foi. Você já parou para pensar por que certos padrões insistem em voltar? Por que aquela dor parece te perseguir? Por que você sente que já viveu isso antes? Chico Xavier sabia de algo que nunca publicou abertamente. Um segredo que ele compartilhou apenas em conversas íntimas, longe dos livros. Algo que a espiritualidade superior confia somente àqueles que estão prontos para ouvir. Hoje você vai descobrir esse segredo. Mas preciso te avisar. O que vou revelar não traz conforto imediato. Traz verdade. E a verdade, quando chega, sacode tudo. Antes de continuar, deixe aqui nos comentários: eu desperto. Essa palavra não é só comentário, é senha espiritual. É compromisso da sua alma com o que está prestes a ser revelado. Porque este vídeo não é sobre numerologia comum. É sobre a assinatura kármica que você trouxe ao nascer. É sobre entender que existe um plano, um roteiro, uma missão escrita pela sua própria alma antes mesmo do primeiro suspiro. E no final deste vídeo, você vai entender por que Chico hesitou tanto em falar disso abertamente. Por que essa verdade foi guardada com tanto cuidado? E por que talvez você já sabia disso tudo lá no fundo, mas ainda não tinha coragem de encarar? Fique comigo até o fim, porque o que vem agora vai mudar a forma como você enxerga sua própria existência. Você acha mesmo que sua vida é uma sequência aleatória de eventos? Que aquele encontro foi coincidência? Que aquela perda foi sem propósito? Nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Reencarnação não é loteria cósmica, onde Deus joga dados com destinos. É planejamento. É escolha consciente. É um contrato assinado pela sua alma antes de você mergulhar novamente na carne. E sabe quem testemunhou isso? André Luiz. Nas revelações que trouxe do mundo espiritual, ele descreveu com detalhes o que acontece nos bastidores da reencarnação. Equipes de espíritos se reúnem. Mentores analisam o histórico da alma. Avaliam as dívidas, os vínculos, as feridas que ainda sangram do lado de lá. É como André Luiz mostra. Antes do berço, existe bastidor. A espiritualidade prepara reencontros, ajusta caminhos, aproxima os futuros pais, organiza o retorno. E então você entende. Certos encontros não são sorte, são agenda da alma. Aquela pessoa que apareceu na sua vida e virou tudo de cabeça para baixo, já estava marcada. Aquele talento inexplicável que você carrega desde criança, veio de longe. Aquela dor que ninguém entende, é memória espiritual pedindo cura. O número que vamos explorar agora é a chave desse roteiro, mas antes de revelar como descobrir o seu, você precisa entender algo ainda mais profundo. Algo que poucos conseguem aceitar. Por que você repete os mesmos padrões mesmo quando jura que vai mudar? A resposta não está na sua infância. Está muito mais longe do que isso. Responda com o coração. Quantas vezes você prometeu que dessa vez seria diferente? Quantas vezes mudou de cidade, de parceiro, de emprego, mas o drama continuou o mesmo? Você já se perguntou: por que eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa? A psicologia tenta explicar. A terapia ajuda. Mas às vezes, a raiz não está nesta vida. Está em vínculos espirituais ativos, sintonias não resolvidas, memórias emocionais que atravessam o véu da carne. Manuel Filomeno de Miranda trouxe uma verdade que muitos preferem ignorar. Existem circuitos invisíveis que aprisionam a criatura em ciclos. Em obras psicografadas por Divaldo Franco, como Nas Fronteiras da Loucura, ele mostra como certas vibrações se cristalizam. Álcool, sexo desregrado, culpa não perdoada, impulsos que você pensa que controlou, mas que ainda ecoam do lado de lá. Tem gente que muda de cidade, muda de parceiro, muda de trabalho, mas o drama é o mesmo. A doutrina mostra, quando a sintonia não muda, o encosto do padrão volta com outro rosto. Isso não é assombração, é lei espiritual.
Você vibra em determinada frequência, e essa frequência atrai pessoas, situações, provações que ressoam nela. Se você não muda por dentro, o de fora nunca muda de verdade. Mas como mudar? Essa é a parte que Chico Xavier mais insistia, e que Joana de Ângeles ensinou com paciência infinita. Mas antes de chegarmos lá, você precisa descobrir qual é o seu número, porque cada número carrega uma lição específica, e quando você reconhece a sua, tudo começa a fazer sentido. Mas atenção, o que vou revelar agora não é para os fracos de espírito. Karma não é punição divina, é educação da alma. E o sinal dele nunca vem em forma de raio caindo do céu. Vem no comportamento que você repete. Vem na escolha que você faz, mesmo sabendo que vai doer depois. Vem naquela sensação de, eu já vivi isso antes. Joana de Ângeles, em sua sabedoria maternal, sempre bateu na mesma tecla. Conflito é chamado educativo. Não é castigo. É convite à transformação. Em obras como Conflitos Existenciais, ela nos mostra que a saída não está em fugir da dor, mas em compreendê-la, em se observar, em se disciplinar, em se reconciliar por dentro. Não adianta descobrir a assinatura da sua alma e continuar vivendo no automático. Não adianta saber qual é o seu número se você não vai fazer nada com essa informação. A reforma íntima é o único caminho, e cada número de 0 a 9 traz uma tendência, um remédio moral, um exercício prático. Você pode ignorar, ou pode agir. E é na ação consciente, no esforço diário de ser melhor, que o karma se transforma em bênção. O espiritismo não te prende ao passado. Ele te liberta pelo conhecimento. Agora que você entende que existe um plano, um padrão e uma saída, está na hora de descobrir qual é o número da sua alma. Mas eu preciso te contar algo antes, algo que Chico Xavier viu acontecer dezenas de vezes, e que explica por que algumas almas demoram séculos para sair do mesmo lugar. Prepare seu coração, porque o que vem agora vai te revelar verdades que você talvez não esteja pronto para encarar. Agora vamos adentrar nos números, de 0 a 9. Cada um carrega uma assinatura kármica específica, mas eu te faço um pedido. Não leia só o seu, porque às vezes reconhecemos pessoas que amamos nos outros números, e entender isso pode curar relações que você pensou que estavam perdidas. Vou revelar um por um, e ao final você vai descobrir algo que Chico jamais colocou no papel, uma verdade final que une todos os números em um único propósito. Respire fundo, e vamos começar. O 0 é o vazio que contém tudo. É o fim de ciclos e o início de rupturas inesperadas. Você conhece alguém que nunca consegue segurar nada por muito tempo? Relacionamentos terminam. Empregos acabam. Até as amizades parecem ter prazo de validade. Se esse é o seu número, você não veio para construir impérios materiais. Você veio para aprender sobre desapego. A missão é pesada. Quebrar linhagens dolorosas, curar karmas ancestrais, ser o ponto de virada na história da sua família. Mas isso exige que você solte, que deixe ir, que confie no vazio. Você já sentiu aquela solidão espiritual profunda? Como se não pertencesse totalmente a este mundo. Como se houvesse uma saudade do lar espiritual, daquele lugar de onde você veio. Essa solidão não é doença. É chamado. E sabe o que é mais impressionante sobre o 0? Ele carrega a marca das almas que escolheram ser pontes entre o velho e o novo. Você não está aqui para manter tradições que adoecem, para perpetuar dores que sua família carrega há gerações. Você veio para ser o corte. Aquele que diz não ao ciclo vicioso. Aquele que recusa repetir o que os pais repetiram, o que os avós repetiram. E por isso mesmo, muitas vezes você é incompreendido pelos seus. Te chamam de rebelde, de ingrato, de diferente. Mas sua alma sabe. Você é o sacrifício necessário para que os que vierem depois de você respirem ar puro. Chico via essas almas com ternura especial. Dizia que eram corajosas, porque escolheram carregar a dor da ruptura para que outros conhecessem a leveza da liberdade. O remédio para o 0 não é acumular, é esvaziar, desapegar sem perder o amor, recomeçar sem carregar o peso, confiar que o vazio não é ausência, é gestação. Mas tem um detalhe que poucos sabem sobre o 0.
ele prepara terreno para algo muito maior. E se você está nesse número, existe uma razão espiritual para isso que vai ser revelada mais adiante. Agora, o próximo número é o oposto. E talvez seja o mais solitário de todos. O 1 é liderança forçada. É o isolamento de quem caminha à frente. Você já se sentiu sozinho mesmo no meio da multidão? Como se ninguém entendesse o que você vê. Como se você enxergasse coisas que os outros ainda não conseguem perceber? Se esse é o seu número, você veio com missão de abrir caminhos e falar verdades. Mas o preço é alto. Você será incompreendido. Há um conflito profundo entre a necessidade de se esconder e o chamado para se mostrar. Sua alma sabe que tem algo a ensinar, mas o medo da rejeição ainda pulsa forte. E sabe o que acontece quando você nega essa missão? O corpo grita. Doenças físicas surgem como alarmes de desalinhamento. Chico via isso constantemente. Espíritos que escolheram missões de liderança, mas que ao encarnar, tentaram se fazer pequenos demais. O corpo cobrava a conta. O número 1 carrega um paradoxo doloroso. Quanto mais você tenta se encaixar, mais adoece. Porque sua alma não foi programada para seguir, foi programada para iniciar. Você é o primeiro a ver o problema, o primeiro a propor a solução, o primeiro a dar o passo no escuro. E isso assusta as pessoas ao seu redor. Elas preferem a segurança da manada, enquanto você sente que precisa explorar territórios desconhecidos. E muitas vezes você se pergunta: por que eu? Por que não posso ser como os outros? Mas a resposta é simples e cruel ao mesmo tempo. Porque os outros não vieram para isso. Você veio. E quanto mais você nega, mais a vida te empurra de volta para a posição de destaque. Até que você cansa de lutar contra si mesmo e aceita: liderar não é vaidade, é responsabilidade espiritual. E quando você finalmente assume, tudo muda. As dores cessam, a paz chega. Porque você voltou a vibrar no que sua alma assinou antes de nascer. Sua enxaqueca crônica pode ser a alma pedindo para você falar. Sua dor nas costas pode ser o peso de uma missão que você se recusa a carregar. O remédio? Aceitar a liderança com humildade. Falar a verdade com amor. Caminhar na frente, mas de mãos estendidas. E se você está se reconhecendo aqui, preste atenção no número 7. Porque há uma conexão profunda entre esses dois que quase ninguém percebe. Mas antes precisamos falar do número mais doloroso de todos. Aquele que Chico mais atendia em suas cartas psicografadas. Se você já chorou por alguém que não te merecia, esse número é seu. O 2 é a dualidade, o espelho, a dança eterna entre o eu e o outro. Você sente tudo com intensidade dobrada, não sente? Quando ama, ama demais. Quando dói, dói em dobro. E por isso mesmo, aprendeu a se anular para não perder o outro. Mas essa anulação está te matando por dentro. Dificuldade em estabelecer limites, dependência afetiva, amor que sufoca, medo de ficar sozinho. Tudo isso são sinais de que você está repetindo padrões antigos de relacionamentos mal resolvidos. E o corpo fala, não é? Coração apertado, estômago embrulhado, garganta que não consegue se expressar. São os órgãos da emoção pedindo cura. O número 2 carrega uma ferida ancestral profunda. A crença de que você só tem valor quando está sendo útil para alguém. Você aprendeu, talvez em outras vidas, que amor é doação total, sacrifício absoluto, anulação completa. E agora, nesta existência, repete o padrão sem perceber. Aceita migalhas emocionais como se fossem banquetes. Perdoa traições repetidas porque tem medo do vazio da solidão. E o pior, você romantiza o próprio sofrimento. Acredita que quanto mais dói, mais verdadeiro é o amor. Mas Chico Xavier ensinou algo fundamental que você precisa gravar na alma. Amor verdadeiro não machuca, não diminui, não aprisiona. Se você está sangrando emocionalmente em nome do amor, não é amor. É apego doentio disfarçado de sentimento nobre. E enquanto você não romper com essa crença, continuará atraindo pessoas que te drenam, que te usam, que te deixam sempre em segundo plano. A cura começa quando você entende
que pode amar alguém sem deixar de ser alguém. Chico recebia tantas cartas de espíritos presos a vínculos afetivos desequilibrados, almas que, mesmo do lado de lá, ainda choravam por amores que as aprisionavam. O remédio para o 2 é doloroso, mas libertador. Aprender que amar é também se amar, que estabelecer limites não é egoísmo, que você pode estar ao lado do outro sem se perder no outro. Mas há um segredo sobre o número 2 que só vou revelar no final, porque ele está conectado com o número 9 de uma forma que vai te arrepiar. Agora, se você tem facilidade com palavras, mas dificuldade em usá-las, o próximo número é seu. 3 é criatividade reprimida, é voz silenciada, é talento trancafiado. Você cria coisas lindas, mas ninguém vê, não é? Guarda poesias na gaveta, compõe músicas que nunca mostra, pinta quadros que ninguém conhece. Por quê? Porque em alguma vida você foi punido por se expressar. Talvez tenha sido queimado por falar a verdade. Talvez tenha sido exilado por criar algo que ameaçava o poder. Talvez tenha sido silenciado com violência. E agora, mesmo com todo o talento transbordando, você ainda sente medo. Ainda busca validação externa para acreditar que tem valor. Há uma tristeza oculta por trás da sua alegria aparente, não há? Você sorri para o mundo, faz piada, entretém os outros. Mas por dentro chora uma dor que ninguém vê. Uma dor antiga de não ter sido ouvido quando mais precisava. E tem algo peculiar sobre o número 3 que precisa ser dito. Você usa o humor e a criatividade como escudo, não como expressão. Aprendeu desde cedo que se fizer os outros rirem, eles não vão perceber que você está chorando. Se entreter, não vão exigir profundidade. Se for leve, não vão te pressionar para ser real. Mas essa máscara está pesando. Você está cansado de ser o palhaço, o animador, o que sempre tem uma piada pronta, mas nunca pode ter um momento de vulnerabilidade. E sabe por que faz isso? Porque em algum momento da sua jornada espiritual, você foi profundo, foi autêntico, mostrou sua alma nua e foi destruído por isso. Talvez tenha sido um artista incompreendido em outra vida. Talvez um poeta perseguido. Talvez um músico que viu sua arte ser deturpada. E a dor foi tão grande que você jurou nunca mais se expor assim. Mas a arte não te deixa em paz. Ela bate na porta da sua alma todos os dias pedindo passagem. E até que você tenha coragem de abrir essa porta de novo, vai sentir que está vivendo pela metade. O remédio? Criar sem pedir licença. Falar sua verdade mesmo que a voz trema. Entender que sua expressão não precisa de aprovação alheia, só precisa de autenticidade. E se você chegou até aqui, já percebeu que isso não é só sobre números, não é? É sobre você finalmente se reconhecer. Antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se até agora você se reconheceu em algum desses números, deixe nos comentários qual foi. Não precisa explicar, só o número. Porque quando você declara isso, algo se move no plano espiritual. É como assinar o compromisso da sua alma com a transformação. E se este vídeo está fazendo sentido para você, toque no like agora. Não depois. Agora. Porque essa energia vai ajudar outras almas a encontrarem esse conteúdo. Ainda temos os números 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E eu te garanto, o que vem é ainda mais profundo. Principalmente o número 9. Porque nele está o segredo final que Chico Xavier guardou. Vamos continuar. 4 é responsabilidade que pesa como chumbo nas costas. Você aprendeu desde cedo que precisava ser forte, não é? Que não podia demonstrar fraqueza. Que tinha que dar conta de tudo sozinho. E agora carrega o mundo nas costas. E nem percebe mais que está fazendo isso. Autocobrança, perfeccionismo, dificuldade em pedir ajuda. Você acredita que precisa ser a base de tudo. E quando não consegue, se sente um fracasso ambulante. E o corpo? Ah, o corpo cobra caro. Suas costas doem porque você carrega peso demais. Suas articulações enrijecem, porque sua alma não permite flexibilidade. Seu maxilar trava de tanto apertar os dentes em silêncio. O número 4 tem uma origem kármica muito específica. Você foi a pessoa que falhou quando todos dependiam de você.
Talvez tenha sido um pai que não conseguiu proteger a família, uma mãe que perdeu os filhos, um líder que viu seu povo perecer. E a culpa foi tão devastadora que você jurou em plano espiritual: nunca mais vou falhar, nunca mais vou decepcionar. E agora vive preso a esse voto impossível, porque você não é Deus, você é humano. Você vai falhar, vai errar, vai decepcionar. E cada vez que isso acontece, a culpa antiga desperta e você se pune com uma crueldade que ninguém mais faria com você. Você se tornou seu próprio carrasco. E o mais triste, você acha que essa rigidez é virtude, que essa autocobrança é disciplina. Mas não é. É autotortura. É karma não resolvido, se manifestando como perfeccionismo patológico. E enquanto você não perdoar aquela falha antiga, não vai conseguir respirar nesta vida. Vai continuar construindo muros, estruturas, responsabilidades. Tudo para provar que agora você dá conta. Mas lá no fundo você sabe que está exausto. Chico via tantos espíritos presos à rigidez. Almas que, mesmo desencarnadas, ainda tentavam controlar tudo. Ainda carregavam responsabilidades que não eram suas. O remédio para o 4 é radical. Aprender que força também é saber quando descansar. Que estrutura precisa de flexibilidade para não quebrar. Que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Mas o próximo número é o exato oposto. E talvez seja o que mais foge. 5 é fuga disfarçada de liberdade. Você já notou que sempre está indo embora? De relacionamentos, de empregos, de cidades, de compromissos. No início parece liberdade, parece coragem. Mas no fundo você sabe, é medo. Medo de se fixar, medo de ser preso. Medo de repetir alguma dor antiga que você nem lembra direito, mas que ainda queima. Você confundiu liberdade com evasão. E agora vive fugindo de tudo que parece prisão. Mas a verdadeira prisão está dentro. Liberdade verdadeira é interna. Não depende de circunstâncias externas, mas você ainda busca lá fora o que só encontrará aqui dentro. Sabe qual é a ferida original do número 5? Você foi aprisionado. Literal ou metaforicamente, você conheceu a dor de ter a liberdade arrancada. Talvez tenha sido escravizado em outra vida. Talvez tenha sido preso injustamente. Talvez tenha vivido em um casamento que era uma jaula, ou em uma família que sufocava. E quando finalmente conseguiu se libertar, jurou que nunca mais ninguém te prenderia. Mas esse trauma virou compulsão. Agora você foge até do que é bom, até do que te faria feliz. Porque no momento em que algo começa a se estabilizar, o alarme dispara na sua alma. Perigo, prisão, fuja. E você vai embora, de novo, e de novo. E cada partida te deixa mais vazio, porque lá no fundo você sabe. Não está fugindo de pessoas ou lugares. Está fugindo de você mesmo. Está fugindo do compromisso que sua alma precisa fazer com a própria cura. E a ironia cruel: quanto mais você foge, mais preso fica. Preso ao padrão da fuga. Você virou prisioneiro da sua própria necessidade de liberdade. O remédio? Liberdade consciente. Autocontrole sem repressão. Entender que compromisso não é prisão quando nasce do amor. Que estabilidade pode ser escolha, não condenação. E aqui vai uma revelação. O número 5 e o número 8 são inimigos kármicos. Se você é 5 e atrai 8, há uma razão antiga para isso. Mas antes, o número 6 precisa de atenção urgente. 6 é amor com peso de sacrifício. Você cuida de todos, mas quem cuida de você? Relações familiares desequilibradas. Dificuldade em dizer não. Culpa quando faz algo por si mesmo. Você acredita que amar é se sacrificar. Mas ninguém te ensinou que não pode dar o que não tem. Você se esvazia cuidando dos outros. E quando olha para dentro, não sobra nada. Só cansaço. Só ressentimento silencioso. E sabe o que acontece? Você adoece. Porque o autoabandono cobra. Sempre cobra. O número 6 carrega o karma mais silencioso de todos. O karma da mãe, do cuidador, do salvador. E você sabe por quê? Porque em alguma vida você abandonou alguém que dependia de você. Talvez tenha sido uma mãe que deixou os filhos, um pai que fugiu,
um cuidador que falhou, e a culpa foi tão profunda que você voltou com a missão de nunca mais abandonar ninguém. Mas o pêndulo foi para o extremo oposto. Agora você não só não abandona, como se anula completamente pelo outro. Esquece de viver sua própria vida. E o pior, você se tornou indispensável. As pessoas ao seu redor aprenderam que você sempre estará lá. Sempre vai ceder. Sempre vai abrir mão. E sem perceber, você criou uma dinâmica doentia, onde elas precisam de você, e você precisa ser necessário. Porque no fundo, você tem pavor de que se não for útil, será abandonado. Então continua dando, doando, se sacrificando, até que um dia acorda e não se reconhece mais, porque passou a vida toda cuidando de jardins alheios enquanto o seu próprio morreu de sede. Chico via tantas mães espirituais presas a esse padrão. Almas que amavam tanto que esqueceram de se amar. E depois, do lado de lá, choravam por não terem vivido a própria vida. O remédio? Amor responsável sem autoabandono. Cuidar do outro sem se esquecer. Entender que você também merece o amor que tanto doa, mas o próximo número é diferente de todos, porque ele não vive neste mundo como os outros. 7 é isolamento como preparação espiritual. Você não se sente daqui, não é? É como se metade de você ainda habitasse o plano espiritual. Enquanto os outros se preocupam com carreiras, posses, status, você se pergunta sobre o sentido de tudo, sobre o porquê da existência, sobre o que há além. Você vive entre mundos. Essa sensação de deslocamento não é doença, é preparo. Você está sendo treinado para algo maior, mas precisa atravessar o deserto antes de encontrar o oásis. A solidão do 7 é sagrada, é necessária. É nela que a alma mergulha nas profundezas e volta com sabedoria. O número 7 é o mais incompreendido de todos, porque você não veio para pertencer, veio para transcender. Enquanto os outros buscam conexão horizontal, com pessoas, com grupos, com tribos, você busca conexão vertical, com Deus, com o invisível, com o eterno, e isso te faz parecer estranho, frio, distante. As pessoas dizem que você vive na sua, que é difícil de alcançar, e estão certas, mas não porque você seja arrogante, é porque você literalmente não vibra na mesma frequência que a maioria. Você percebe camadas da realidade que os outros ignoram, sente presenças que os outros não sentem. E por isso, a solidão não é escolha, é consequência. Chico Xavier dizia que os espíritos 7 são místicos em treinamento, almas que estão sendo preparadas para missões de ensino espiritual profundo, mas antes precisam atravessar o deserto da solidão para se purificarem das distrações mundanas. E esse deserto é longo e é árido. E muitas vezes você se pergunta se vale a pena, mas saiba, cada momento de solidão consciente é um degrau que você sobe. E quando o preparo terminar, você vai olhar para trás e entender. A solidão não era punição, era consagração. O remédio? Aceitar a solidão sem se sentir sozinho. Mergulhar na sabedoria silenciosa. Entender que seu caminho é diferente. E está tudo bem. E lembra quando eu disse que o 1 e o 7 estão conectados? Porque ambos vieram para liderar, mas de formas opostas. O 1 lidera no mundo. Você já lidera no invisível. Agora o número 8 traz um karma pesado. 8 é abuso ou negação da própria força. Você oscila entre extremos, não oscila? Ou se coloca muito acima ou muito abaixo? Se esse é o seu número, você veio aprender sobre poder. Ou porque abusou dele em vidas passadas, ou porque o negou por medo de abusar de novo. E agora vive nessa gangorra, ora dominando, ora se submetendo. Ora autoritário, ora submisso demais. Mas o equilíbrio está no meio. A lição é usar poder com ética e serviço, liderar sem dominar, ter autoridade sem ser autoritário. Chico via espíritos que tinham sido reis, generais, líderes políticos, e que, ao desencarnar, choravam de remorso pelo abuso que cometeram. E pediam chances de voltar, para aprender, para reparar. O remédio? Poder a serviço do bem. Liderança consciente, autoridade com amor. E agora, finalmente, o número 9, o último.
o que fecha todos os ciclos, e onde está guardado o segredo que Chico jamais publicou. Se você é 9, você já sabe que é, não sabe? Porque o 9 não precisa de confirmação. Ele sente. 9 é missão universal de serviço. É alma antiga. É espírito que já passou por tantas encarnações, que já aprendeu tantas lições, que agora retorna uma última vez. Não para aprender, mas para ensinar. Compaixão profunda, sensibilidade extrema, capacidade de amar incondicionalmente. Mas também uma dor antiga, uma fadiga espiritual, uma vontade de finalmente descansar. Você olha para este mundo e se pergunta: quanto tempo mais? Porque você está cansado, não de viver, mas de repetir, de voltar, de recomeçar. Você está encerrando ciclos kármicos importantes, está se preparando para a graduação espiritual, mas antes precisa entregar tudo o que aprendeu. E é aqui que mora o segredo que Chico guardou. Ele sabia que os 9 estão partindo, não deste mundo, mas deste ciclo reencarnatório na Terra. São almas que não voltarão aqui depois desta existência, pelo menos não tão cedo, porque sua missão aqui estará completa. E foi por isso que ele hesitou em falar disso abertamente. Porque quando uma alma 9 descobre que está perto do fim, 2 coisas podem acontecer. Ou ela relaxa e entrega tudo com amor, ou ela desiste antes da hora. Chico temia que a revelação antecipada causasse desistências, e por isso guardou esse segredo com tanto cuidado. Mas agora você sabe. Se você é 9, sua missão é servir sem esperar retorno, amar sem condições, ensinar pelo exemplo, e confiar que logo, muito logo, seu trabalho aqui estará completo. E se você não é 9, talvez esteja convivendo com 1. E agora entende por que ele é tão diferente. Chegamos ao final, e você descobriu muito mais do que um número. Você descobriu que karma não é prisão, é mapa, é orientação, é bússola apontando para onde sua alma precisa crescer. No Espiritismo, não se fala em destino fechado, mas em tendências. E o conhecimento liberta porque devolve à alma o poder de escolher. Você pode olhar para o seu número e se reconhecer ali. Pode ver os padrões que tem repetido, as dores que tem carregado, mas agora, com consciência, pode escolher diferente. Porque a maior liberdade não está em fugir do karma, está em compreendê-lo e transformá-lo. A consciência é a chave da libertação. Chico Xavier ensinou a vida toda que somos espíritos eternos em evolução, que cada existência é uma chance de aprender, de amar melhor, de servir mais. E se você chegou até aqui, é porque sua alma está pronta para despertar, para enxergar além das aparências, para assumir o comando da própria jornada. Agora, eu te faço 3 pedidos, e são pedidos da alma. Primeiro, deixe nos comentários o número que mais ressoou em você. E se quiser, conte sua história, porque sua palavra pode ser a luz que outra alma precisava encontrar. Segundo, curta este vídeo agora, porque esse gesto simples ajuda o algoritmo a levar essa mensagem para quem mais precisa. Terceiro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ainda temos muito a revelar, e você não vai querer perder o próximo. Lembre-se sempre, você não está aqui por acaso. Sua presença é necessária. Sua missão é sagrada, e o amor de Deus te acompanha em cada passo, em cada escolha, em cada recomeço. Karma como mapa, não como prisão. Esse é o convite que te faço hoje. Que a paz de Jesus esteja contigo, sempre. A eternidade começa agora.